Se eu tenho um profético, eu fluo no profético, você é transformado. Então, cara, a sua transformação me gera aceitação. E eu acho que tá tudo bem comigo. Entendeu? E aí, cara, o resultado de um trabalho não me aprova. Não define, é isso, mano. Cara, a gente recebeu alguns pastores aqui da Gateway e um deles falou algo que me marcou muito, tem muito a ver com o que a gente está falando agora, cara. Ele falou o seguinte, profeticamente eu entendo a igreja, cara, como uma cidade, mano. Dessa cidade flui um rio, tá ligado? Que alcança tudo ao redor dela. Então quando Deus institui uma igreja, levanta uma igreja, planta uma igreja, é como se fosse ali uma cidade fortificada e existe um rio profético que alcança todo mundo que tá ao redor. E aí ele falou algo que me deixou, cara, constrangido e eu encerro falando sobre isso. Ele falou, o grande problema é que tem pessoas que se apaixonaram pela cidade. Ou seja, métodos, estratégias da igreja, a parte administrativa e funcional de uma igreja. Então tem pessoas que estão envolvidas demais com a igreja, mas só com essa parte burocrática. E não conseguem alcançar a cidade através do profético. Ele falou, e tem uma galera, mano, que é tão apaixonada pelo profético, que não quer sair do rio, mano, tá ligado? Então o cara tá lá e ele não quer sair do rio porque ele só quer experimentar o profético. Só que a grande questão é, se eu só tô na cidade, se eu só tô no rio, eu não alcanço ninguém, mano. Jesus no Monte da Transfiguração, chega Pedro lá e Tiago e João falam, vamos montar uma tendinha? É isso, vamos mano. Vamos ficar aqui no profético? É isso. Vamos ficar aqui no profético? Jesus fala assim, não. Vocês não entenderam nada, mano. Vocês entenderam, mas a gente não pode ficar aqui. E aí o que acontece? Quando Jesus desce, tem um demoniado lá embaixo, vai lá e sai curando. Cara, então você vê que Jesus, ele tinha, cara, o sacerdócio de Jesus, ele estava firmado em 3 coisas, que você vê. Quando a Bíblia fala estando em, Jesus pregava para o povo de Deus. Quando a Bíblia fala indo para, Jesus estava saindo de uma cidade indo para outra, ele parava para curar enfermo na rua. E a Bíblia fala, como de costume, Jesus se retirava e passava tempo com o Pai. Esse era o sacerdócio de Jesus. 3 pilares, como de costume, tempo com o Pai. Indo para, pregando na rua. Estando em, pregava para a igreja. A gente precisa viver isso, cara. Eu não posso escolher um e viver um. Eu não posso tirar os outros 2 porque senão eu desequilibro. Agora quando eu tenho os 3, sem perder o principal, que é como de costume, Jesus passava tempo com seu Pai. Amém. Tudo de Jesus fluía no tempo que ele passava com o Pai dele. Até porque os discípulos nunca chegaram em Jesus e falaram, Jesus, me ensina a curar. Nunca chegaram e falaram, Jesus, me ensina a libertar. Nunca. Mas eles chegaram em Jesus e falaram, Jesus, me ensina a orar. Porque eles sabiam, eles identificavam que tudo que Jesus fluía no público vinha de oração, vinha de secreto. Amém. Foi por isso que ele falou, me ensina a orar. Nunca falou, me ensina a curar. Hoje em dia ele falou, como cura? Como cura? Cara, não me importa. Como ele é, mano? Eu acho que é a pergunta principal, né? Como ele é, cara? Eu quero conhecer mais dele. Tem uma galera fluindo com o poder de Deus sem conhecer de fato quem ele era, mano. Cara, o Deus da obra, assim, a obra de Deus se tornou maior que o Deus da obra, né? É isso. É uma frase de um cara que eu não sei quem é. Eu tenho a menor ideia, mano. Cara, eu tive uma experiência com a minha filha e foi muito louco, assim, a gente tava cozinhando. Eu até compartilhei isso no Next. E eu tô escrevendo um livro, cara, que fala sobre evangelho sem filtro. Porque por eu não ser cristão a minha vida inteira, quando me apresentaram Jesus, cara, é como um Instagram, mano. Eu fui colocando uma série de filtros, achando que ia me ajudar a entender e enxergá-lo melhor, entendeu? Até que ele se revelou pra mim, mano, e hoje eu tô tirando o filtro da galera. Pregação hoje é muito mais desconstruir conceitos errados do que construir. Você tem que tirar o velho pra construir o novo. E aí, fala que isso acontece, né? E aí, cara, eu tive uma experiência com a Cecília que me marcou demais, cara. E eu botei nesse livro que se chama Essência de Baunilha. Mano, olha que louco isso. Tá eu, Kezinha e a Cecília cozinhando. E aí ela pega uma essência de baunilha e ela falou assim, pai, o que é isso? Eu falei, filha, é essência de baunilha. Mas o que é uma baunilha? E eu falei, eu não tenho a menor ideia, filha, de como é uma baunilha. E morreu o assunto ali, mano. Só que aquilo ali ficou me perturbando, que eu falei, cara, como assim, mano? Eu conheço o cheiro da baunilha, ou pelo menos o cheiro que me dizem que ela tem. Eu conheço o gosto da baunilha, ou pelo menos o gosto que me dizem que ela tem. Mano, e a minha vida inteira, se alguém me perguntar se eu gosto de baunilha, eu falo, cara, eu sou apaixonado por baunilha. Sendo que eu não tenho a menor ideia de como ela é de fato, tá ligado? Me apresentaram a essência dela. É só um subproduto dela. Sim.
E o que Deus falou comigo é o seguinte, cara, assim tem se movido a tua geração. Se contenta com o que dizem que eu sou, se contenta com o cheiro que dizem que eu tenho, mas não sabe de fato, mano, como eu sou e como eu me movo e o que eu quero e o que eu espero. Isso só acontece no secreto, né, mano? Só uma coisa que Jesus falou comigo uma vez, está lá em Gálatas 1:15, que fala que a vontade de Deus é de revelar Jesus em mim. Eu ter Jesus em mim é diferente de eu ter Jesus para mim. Antes da crucificação, o Espírito Santo não estava derramado. Então Pedro e Jesus era assim, igual nós dois aqui. Pedro era um cara, Jesus era outro. E cara, Pedro podia estar fazendo uma coisa, Jesus estava fazendo outra. Agora, depois de João 20:22, que Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles, agora foi derramado Pedro sobre tudo, e Jesus não é mais duas pessoas distintas, agora eles se tornam um através do Espírito. E agora é impossível Pedro fazer qualquer coisa sem Jesus, porque não é mais para Jesus, agora é em Jesus, é diferente. Então eu não curo para Jesus, eu curo em Jesus. Então eu não me movo no profético para Deus, eu me movo no profético em Deus. Amém. Então não é para mim, é em mim. Só que o em mim é só na intimidade. Porque Cristo só vive em mim se eu morrer. Eu não sou mais eu quem vivo, agora Cristo vive em mim. Aonde que eu morro? Quando Deus aparece para mim. A Bíblia diz que quando Deus aparece para alguém, Ele mata essa pessoa. Não está falando de matar a carne, está falando de matar o eu. É o que a Bíblia fala sobre Moisés. Moisés ele tinha uma tenda fora do arraial e Deus se manifestava diante dele. Quando Deus se manifestava diante de Moisés, Deus estava matando o eu de Moisés. É por isso que quando Moisés saía da tenda, o rosto dele brilhava. E agora, porque ele estava morto, por causa que Deus tinha um lugar para se manifestar diante dele, Moisés, morto para ele, podia sair da tenda com o rosto dele brilhando. Então agora, ou seja, Deus tem um lugar para se manifestar diante dele? Tem. Então quando ele sai da tenda, Deus pode se manifestar através dele. O problema é que tem gente sem tenda querendo manifestar Deus. É, mano, e que sabe... Aí já é. Mano, e vou te falar uma parada. A tenda no meio do deserto, sem a presença dele, pode ser confundida com circo, né, mano? E isso é muito louco, né? Tem muito circo aí, mano, que a gente tá achando que é tenda.